Olá, mulheres! Pastora Beatriz Canguçu falando. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso terceiro estudo sobre as mulheres da Bíblia. Eu não sei você, mas eu tenho sido imensamente abençoada porque a palavra de Deus sempre ministra aos nossos corações. E se está chegando até você, eu tô aqui apenas como serva, nós estamos aqui apenas como servas, mas é a palavra direto do coração do nosso Pai. Hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial e dando sequência não só às 4 perguntas que a gente faz para cada mulher, mas também a um título, assim dizer, né? Do que nós vamos tratar hoje um pouquinho da realidade da mulher, é a mulher e o seu posicionamento. E hoje a mulher que nós vamos estudar, a gente tem um livro na palavra para ela e é o livro de Esther. Nós vamos estudar o que a história de Esther traz um pouquinho pra gente sobre o posicionamento da mulher. Mas antes, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Pai, a palavra do Senhor ministra aos nossos corações. Que eu apenas seja um canal, Senhor, mas que o Senhor acrescente o que o Senhor tem que acrescentar. Toque aquilo que o Senhor tem que tocar. Pai, vai no mais íntimo, profundo do nosso ser e ministra a tua vida, a tua palavra viva. Eu oro para que nenhuma mulher, nenhuma de nós, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa, Senhor, que ouça esse áudio saia da mesma maneira. Que tenha, Senhor, acesso a essa palavra, saia da mesma maneira, mas que receba um momento de palavra viva do Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, corta, divide, transforma, restaura e cura. Espírito Santo, nos conduza, abre os nossos ouvidos, coração e que só saia da minha boca o que o Senhor deseja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos continuar, gente. Bom, o livro de Esther tá depois de Neemias e Esdras e antes de Jó. Então se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar, ele tem basicamente um livro curto, né? No livro de Esther a gente tem o quê? Quantos capítulos? 10 capítulos, sendo que o último capítulo é bem resumidinho, mas vamos falar um pouquinho dessa mulher. A gente conhece Esther, talvez você já ouviu Esther, possivelmente você já ouviu Esther como a rainha, né? E é muito uma história contos de fadas. Vamos dizer, uma serva, uma plebeia que se tornou rainha. E tem tanta coisa, gente, pra gente aprender aqui com a vida dela. E eu oro para que o Espírito Santo me dê graça para falar algumas coisas que ele pontuou, mas aquilo que eu sempre falo, depois desses momentos aqui, pegue a sua Bíblia, já receba da palavra, fala o Espírito Santo e principalmente, mulher, você está recebendo isso sobre a sua vida não apenas para ficar em você, mas que para você possa ser esse canal sobre a vida de outras mulheres. Então, mulheres que vocês vão lidar com cada ponto que a gente falou, identidade, propósito, promessa, o que a palavra de Deus nos chama para viver e a palavra de Deus tem expressado para nós de uma forma específica na nossa rotina como mulher. Então, vamos lá, gente. A história de Esther se cruza antes com a história de uma outra mulher, numa outra situação. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo especial porque ele vai ter um adentro. Como assim um adentro? A gente vai começar a falar da história de uma mulher que daí que veio a história de Esther. Então, abra a Bíblia de vocês. A gente está lendo o livro de Esther, capítulo 1. E aqui no capítulo 1, deixa eu ver aqui qual versículo a gente vai começar. Porque o versículo que a gente vai falar é 1 e o 6. Então deixa eu trazer um pouquinho de contexto para vocês. Antes da Esther aparecer na história, a gente vai saber quem era ela, qual a sua origem, qual era o seu chamado, seu propósito e o fim da sua história. A história dela começa com uma outra mulher. E a gente vai fazer um adentro aqui, então é como se fosse, esse vídeo vai ser a introdução da história de Esther, porque essa mulher aqui foi uma mulher do que, se a gente fosse colocar um título, é a Rainha Vasti. A Rainha Vasti, ou a Rainha Vasti. A Rainha Vasti, ela foi a rainha que antecedeu Esther. Na verdade, porque ela perdeu sua posição de rainha, que Esther surgiu na história. Claro que na Bíblia não tem nada por acaso. E o incrível, gente, é que esse livro, uma das coisas quando a gente vai estudar a história desse livro, e um pouquinho do contexto histórico, enfim,
esse livro é um dos livros, eu acho que, ou se não, o único livro da palavra que não é citado diretamente o nome de Deus. E é como que é lindo, porque é trazendo cada vez mais esse lugar. Não é porque talvez a gente não fale o nome de Deus, que Deus não está presente em tudo, coordenando tudo, e tudo coopera para o bem dele, conforme a vontade dele e a palavra dele. E antes de começar a falar de Esther, então vamos abrir aqui a introdução com a rainha Vasti. E o título da minha Bíblia, não sei como está na sua, Esther, capítulo 1, fala assim: a rainha Vasti afronta o rei. E a gente vai ler aqui 2 versículos específicos para tratar algumas coisas do comportamento da rainha Vasti. A rainha Vasti, eu espero que você já falou o nome correto, Vasti ou Vasti, gente? Mas a rainha Vasti, ela tinha uma posição de altíssima honra. Ela era a rainha do rei. E o rei, que nessa época que começa, foi no tempo do rei Xerxes, que reinou sobre, capítulo 1, versículo 1, sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. Então, esse é o contexto da história que vai acontecer sobre Esther. Esse rei aqui, e a gente está lendo um livro que vem de uma sequência onde o povo de Israel e Judá, eles já foram levados para cativeiro. O povo de Judá tá aqui, na verdade, é um contexto que o povo judeu, ele tá dentro de ainda vivendo os anos de exílio, que os profetas tinham anunciado, 70 anos de exílio, como um lugar de condenação, juízo sobre o povo que rejeitou a voz de Deus, os princípios do Senhor. Tem muita coisa aí, estão trazendo contexto para vocês. E aí vem Esdras, Neemias, tentando trazer, na missão, no propósito deles de reerguer o muro, reerguer primeiro o muro, da cidade de Jerusalém, depois o templo. E aqui, esse contexto das pessoas envolvidas nessa história foram as pessoas que eram povo judeu e pertencentes ali à terra, desde a terra prometida, mas foram levados a exílio pelo rei da Babilônia para esse em cativeiro, como juízo, decreto primeiro do Senhor, em consequência dos seus pecados, das suas atitudes, também da falta do seu arrependimento, quebrantamento e rejeitar a voz do Senhor. A gente tem falado isso de forma específica para as mulheres, as histórias nossas que a gente tem estudado, mas isso como que é repetitivo, O que acontece sobre a história não só da mulher ou do homem, mas onde há o pecado, onde há a história da humanidade, assim dizer. E é nesse contexto que a gente vê aqui, a rainha vai aparecer tanto o rei Xerxes e a rainha Vasti, e também a história da rainha Esther. A rainha Vasti, ela era uma rainha. Ela tinha um posicionamento de honra, porque ela tinha um propósito. O propósito dela era ser rainha, e a posição dela de rainha tinha também funções, encargos, dentro desse propósito dela, porque ela tinha uma posição. E algo que eu queria já iniciar para vocês falando, todo posicionamento que o Senhor nos dá sobre a vida da mulher. E lembrando aqui, a gente está falando da palavra de Deus, mas eu estou trazendo um pouquinho da mulher, porque eu estou sendo específica para as mulheres. Todo posicionamento que o Senhor nos dá é para um propósito, é com um propósito. E algo que a gente vai ver aqui, o que a rainha Vasti fez totalmente ao contrário do propósito, do qual o posicionamento dela era requerido. A rainha Vasti, o rei, então aqui o primeiro capítulo do livro começa com o rei, e ele era um rei grande, já era um rei assim, depois da realidade, já era, vamos dizer, terceira geração do reino aqui da Babilônia, não era nem mais o reino da Babilônia, tinha virado assim um super reino já com várias províncias, reinos dentro, era o reino, tinha se juntado medos e persas, várias coisas aqui culturais, geográficas, históricas. E ele governava, o reino dele era vasto, gente. Chegava da Índia, assim dizer, da região geográfica até a Etiópia, tipo assim, mais ou menos dizer, Oriente Médio, ali, Ásia, até chegando à África. Então era um reino extenso, 127 províncias. E ele, para celebrar os seus reinos, os seus governos, mas como uma ação também de liderança geopolítica, assim dizer, ele vai fazer um banquete. Aqui fala, olha, 3. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres da província. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, esplendor e a glória da sua majestade.
Ou seja, a gente tá falando aqui não é de pouca coisa não. É de um super rei com super reino, super poder, super autoridade, com super riquezas. E que durante 180 dias, 6 meses... E é engraçado porque, tipo assim, é tudo uma tática, claro, política, geográfica. Eu tô trazendo um pouquinho disso porque eu sei que alguns de vocês gostam, né? Tem gente que é mais assim, focada na palavra, outras que incrementam o contexto da nossa história e traz mais próximo da nossa realidade. E esse rei, gente, eles ficaram 6 meses nesse lugar chamou todos os líderes, nobres, governantes das províncias, vamos dizer, só top de linha. Ele era um rei, vamos assim dizer, o mais top dos tops naquele momento ali. E quem estava ao lado dele numa posição top dos tops também? A esposa dele, a rainha Vashti. E olha o que aconteceu no versículo 6 vamos também então, várias coisas começam a falar do banquete, da história. No versículo 9 fala assim: enquanto isso, a rainha Vashti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Ou seja, esses reis, magistrados, governantes, líderes não vieram sozinhos, eles vieram com suas famílias, no mínimo as suas esposas. Porque também seriam 6 meses, gente, olha isso. E era uma festa, não uma festa, mas assim, uma celebração, como a palavra diz, que estava estendendo sobre a liderança e o governo, mas também estendeu sobre o povo. Então tinha todo um contexto, todo um cenário. E aqui, para vocês verem assim, um lugar de alta posição que essa mulher estava. E muita posição para um propósito, muita responsabilidade. E aqui no versículo 11. Vamos ler então aqui, foi o versículo 9, que a rainha Vashti também estava dando um banquete para os seus. Vamos ler o versículo 10 e 11. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos seus 7 oficiais que o serviam, é que tem o nome de todos eles, versículo 11, que trouxessem à sua presença a rainha Vashti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem ao rei e à rainha Vashti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. E algo que eu queria trazer aqui, uma das coisas que eu queria trazer sobre a rainha Vashti, e como perguntas para nós. A rainha tinha uma posição para um propósito, e esse propósito vinha incumbindo, adentrado, cercado de responsabilidades. E tudo que ela ali representava, a posição dela, e algo que é importante a gente ter, toda a posição que Deus nos coloca, a gente vai exercer um lugar de influência. Então, se a minha posição tem um propósito, o meu propósito, a minha posição tem a ver com o meu propósito, isso porque o meu propósito vai gerar influência. A minha posição com o meu propósito vai gerar influência. E aqui a rainha Vashti teve uma atitude. Quando a gente fala da mulher e o propósito e o posicionamento, o que eu queria trazer para vocês de forma já inicial nesse estudo é tudo aquilo que Deus nos confia como mulher. O nosso posicionamento na nossa família, na nossa carreira, no ministério, naquilo que a gente define caixas, né? Porque para Deus somos uma filha e tudo mais é desenvolvido nisso. Mas tudo aquilo que o Senhor nos coloca em algum lugar de posicionamento, como filha, serva, prima, tia, irmã, a profissional, administradora do lar, enfim. Qual é o propósito disso? E o nosso posicionamento tem gerado qual influência? Qual influência o nosso posicionamento tem alcançado? O nosso próprio eu e as nossas vontades ou daquele a quem a gente representa? E por que eu tô falando isso? Porque a rainha Vashti só tinha esse lugar de autoridade, posicionamento, porque isso foi dado a ela, autoridade e a influência dela veio juntamente com o posicionamento dela. Ela era uma rainha e por conta disso ela tinha que falar como tal, a vida dela tinha que expressar isso, as responsabilidades dela, a maturidade dela, tudo dela representaria essa posição. E sabe por quê? Porque ela influenciaria pessoas. E se ela entendia que o propósito dela era ser uma rainha e para governar junto com o rei dela,
todas as decisões, toda a forma que ela deveria se portar, agir, deveria ser dentro desse lugar. Peraí, olha, eu sei quem eu sou e eu sei a posição que eu tô, a influência que eu tenho e a influência do qual a pessoa que está ao meu lado, o rei que me incumbiu nessa missão e as demais autoridades que estão junto comigo, porque ela tinha uma autoridade do rei, mas aqui a gente vai ver no primeiro capítulo, tinha outras autoridades envolvidas aqui, lideranças. E nesse lugar eu sei quem eu sou, tenho uma posição. O que ela representou? Qual que foi o posicionamento dela? Ela representou o propósito, eu sou a rainha do rei? Ou ela representou, não, eu sou a rainha, eu falo por mim, eu que sei que eu sou, eu tô nessa posição, eu decido, eu faço. E aqui, gente, no capítulo 1 e depois, não vou ler mais para deixar o gostinho para vocês. E se você não conhece a história, o que acontece com ela? Foi uma afronta, o rei ficou claro que furioso. E a primeira coisa que a gente tem que trazer, o cenário não estava nada favorável, vamos ser prática, né, mulher? Depois de 180 dias, o rei já vamos assim dizer, é uma celebração, mas talvez várias reuniões políticas, questões geográficas, econômicas, sociais, enfim, envolvido ali. Antigamente, ainda mais um povo que não tinha o Senhor, todo esse lugar de liderança, de poder, tem muito trama, tem muito coisas por detrás disso, né? De falas, fofocas, jogar no verde, colher maduro, tipo esse cenário de negociações, de querer sempre em luta do poder, de governo, de domínio. E aqui fala no início do texto que o rei Xerxes tinha um dos objetivos, mostrar para todos aqueles que estavam debaixo do governo dele, da liderança deles, quão glorioso, quão esplendoroso, se assim dizer, ele o era. E como que ele era o terceiro ano do reinado dele, gente, ou seja, era um reinado ainda jovem, maturo. Então, de alguma maneira, ele estava querendo aproximar as pessoas para que, debaixo daquele governo dele, tivesse um lugar de estabilidade, de poder, de domínio. E ele estava fazendo isso de uma forma, assim dizer, bem diplomática. E no final de tudo isso, ele mostrou para aqueles 680 dias, além de todas as táticas, conversas que podem ter acontecido aqui, e celebrações, ele mostrou tudo que ele tinha de mais glorioso, de mais poderoso. No final de tudo, ele vai mostrar aquilo que para ele representava o reino dele. Representava a glória, poder, majestade, que era o quê? A sua rainha. A rainha do rei sim tinha uma posição de beleza, de, vamos assim dizer, de status. Era escolhida a mulher para ser a rainha, porque representaria o rei. E também através dele seriam próximas gerações de reis, de governantes na terra. Então assim, olha que lugar. Olha que lugar que a gente vai falar do posicionamento da Esther antes de ser rainha. Mas aqui a gente está falando da Vasti como rainha de uma forma natural. No momento que a Vasti recusou o pedido do rei, ela não entendeu o que ela estava fazendo no sentido assim, peraí, olha, 180 dias. E aqui a palavra ressalta que eles já estavam bebendo muito, não só eles, a liderança, mas o rei tinha dado celebrações pro povo, viu pro povo, ou seja, os ânimos já estavam mais que animados. Possivelmente eles estavam ali embriagados. Então talvez não era um cenário nada confortável para ela como mulher falar assim, poxa, eu vou ser exposta, esse tanto de homem bêbado, não sei o que, ele quer que eu vou, porque eu requeria isso, que ela fosse desfilasse na coroa só para representar, olha o que eu tenho talvez de mais glorioso, de mais esplendoroso é ela. Então, se a gente for pegar um contexto básico, o cenário ali não era favorável para ela, e ela, assim dizer, naturalmente, estava ok, se for a forma de pensar. Ela tinha o direito, talvez, de falar não. Será? O que ela representava? Qual que era a posição que ela tinha? Qual que era o propósito dela? A partir do momento que Vasti parou de pensar dessa maneira, peraí, eu sei quem eu sou, eu sei que eu represento, a minha posição reflete uma influência e tem um propósito. A partir do momento que Vasti rejeitou a autoridade da vida dela, a consequência também foi alta. E Vasti aqui, gente, num cenário não favorável, talvez ela pensou ou de insegurança, ou de medo, ou de orgulho, não sei o que passou no coração dela, mas possivelmente ou de insegurança, de achar que é uma vergonha, uma afronta, eu sou bela, ou então de orgulho, assim dizer, mas no fundo uma insegurança, eu não quero me apresentar para aquele tanto de homem, eu ficar sendo vista, mas de alguma maneira o rejeitar o que ela representava e qual o propósito que ela estava naquela posição gerou uma consequência árdua sobre a vida dela.
E aqui no versículo 16, 17, olha como que era a questão, que ela envolvia não só ela e o casamento dela e o rei, mas a influência que ela tinha das pessoas que estavam ao redor dela. No 15 e 17 fala assim: o rei lhe perguntou, de acordo com a lei, ele reuniu todos os conselheiros dele, todos aqueles que eram mais próximos, ele ficou furioso, falou: tem que fazer alguma coisa, ela me afrontou diante de todos os meus convidados, depois de todos esses dias, tá acabando o período, e olha o que ela faz. No auge, assim, da celebração. E o rei chamou todo mundo e eles decretaram algo. Olha, no versículo 16. Então, um dos oficiais, Memucã, respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vashti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres. E aí, no final, gente... No final do capítulo, o decreto dela foi 19. Também deu o rei a sua posição, parte B do 19, versículo 19. Também deu o rei a sua posição à rainha, outra que seja melhor do que ela. E aqui vai se encerrar a história da rainha Vashti. Mas o que eu quero trazer pra gente, pra nós, com essa história e vários contextos, coisas geográficas. Qual que é as posições que você, mulher, tem hoje? O que o Senhor te confiou? Em qual posição que você tá? E lembra que você serve ao rei. E a gente vai falar isso também na história da rainha Esther, o contexto dela natural e também espiritual. Aqui a gente está falando de uma mulher que não servia a um rei, assim dizer, o rei dos reis, Senhor dos senhores, mas é o rei dela natural. Mas ela, a posição que ela tinha representava algo e influenciava em algo e muito. E no final do dia ela tinha que lembrar que ela estava representando o rei, o reino dela. Ela tinha aquela posição de rainha para um propósito. Mas a partir do momento que ela escolheu representar apenas a si, as suas vontades, o seu querer, as suas idealizações, ela perdeu não só a sua posição, mas influência e também, assim dizer, o seu propósito. E por que eu tô falando isso tudo com vocês? O que vocês têm, o que nós, né, assim dizer, porque também essa palavra é para mim, o que nós temos representado hoje? Nas posições que nós temos em casa, como esposa, mãe, filha, prima, sobrinha, no trabalho, nas nossas atividades ministeriais, como serva primeiro do Deus Altíssimo, do nosso Rei e Senhor, mas como irmãs em Cristo Jesus, na nossa posição de liderança ou não na casa da Igreja do Senhor, o que a gente representa com as nossas amizades? Quando tá nos bastidores do nosso dia a dia, o que as pessoas olham pra gente? As pessoas lembram que a nossa posição não é só ministerial, mas a nossa posição como filhas do rei e servas em todo lugar? O que você representa nas suas redes sociais? O que você representa nas suas conversas com os amigos no mais informal? E, gente, isso é muito sério, porque algo que a gente tem que lembrar, eu trouxe um contexto grande, um histórico grande, porque quão fácil é a gente esquecer e a gente só trazer isso para nossa realidade ministerial, de, ok, quando eu tô na igreja, quando eu tô servindo, quando eu tô fazendo uma coisa para Deus, esse tem que ser meu posicionamento, porque eu sei que eu tenho uma influência e, na verdade, a gente tem a ciência disso, muitas das vezes, algumas vezes não, né? Eu sei que eu tenho essa posição, eu sei que eu tenho essa posição para esse propósito e eu tenho essa influência. Mas, mulher, o que eu tô querendo te chamar para nós aqui, e a gente vai abordar isso na história de Esther, quem o Senhor nos chama para ser e o posicionamento que... Primeira coisa, o Senhor nos chama para ser, em primeiro lugar, sermos quem somos nele. E tudo mais que vier disso é porque nós estamos nele. E nesse lugar de estarmos nele, que nós podemos ter o nosso propósito enraizado e a posição acrescentada para que a influência que a gente vai exercer cumpra cada vez mais o propósito. Mas nós temos que lembrar que nós representamos o Rei, o Senhor, o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. E quantas das vezes isso fica distante do nosso cotidiano? Quantas das vezes aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais, aquilo que a gente brinca, aquilo que a gente fala, as músicas que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, a forma que a gente veste, no final do dia, a gente só está representando a nós mesmas, os nossos ideais, nossa forma de pensar, o que a gente quer fazer, conforme a gente quer, de acordo com que a gente está afim, conforme a nossa idealização, talvez de anos de vida, de passado. Por isso que a gente está falando, esse desenvolver do estudo está sendo de um lugar de
uma construção da origem até aquilo que na nossa fé é acrescentado. Porque, mulher, algo que tem que ser claro, a posição que você está hoje exerce influência. Mas minha pergunta é para nós, qual influência a nossa posição tem exercido? E não só no momento que a gente acha que tem influência, em qualquer lugar. Tudo que Deus te confiou hoje é para um propósito, para influenciar, para representar Ele. E a posição, o mais inferior ao nosso natural, que para Ele não tem disso, para Ele o superior é cumprir aquilo que Ele te chamou para viver. Mas no final do dia, o que a gente representa? Porque isso é muito sério, mulheres. E cada vez mais eu creio que eu tô sendo assim bem prática, objetiva e direta com vocês. Porque eu oro e eu creio que sejamos sim essas mulheres que nós representamos o nosso Rei e Senhor. Que nós possamos ser influência sim que o mundo precisa para ver que nós representamos o Rei. Mas não só quando a gente quer, na hora da oração, na hora da ministração, do estudo da palavra, mas na hora que a gente cuida da nossa casa, na hora que a gente fala com os nossos amigos, que piadas que saem da nossa boca, na hora que a gente se veste, na hora que a gente posta alguma coisa nas redes sociais. Não é porque você gosta e você acha que você não tem problema de isso não te influencia pro pecado, que você, aquilo que está postando, a forma que está postando, não vai levar alguém. E a gente vê tanto disso nas cartas de Paulo. Paulo ensinando para a igreja, os apóstolos, mas também Paulo é bem enfático nisso, ensinando para a igreja, olha, se comer isso não faz mal para você, tudo bem, mas se faz mal pro seu irmão, não coma, não faça, porque você vai levar ele a pecar. Lembra que há diferentes níveis de maturidade na fé. E tem coisas, a nossa maturidade da fé é muito relacionado à busca e entrega. Quanto mais você quer crescer, desenvolver na fé, mais Deus vai te entregar esse lugar, vai te chamar para esse lugar de entrega e vai te confiar mais formas de você crescer e se desenvolver. E a gente também vai falar um pouquinho isso na história de Esther, mas de preparo. Mas se a gente fosse aprender de Vasti perdeu a posição e o propósito, e ela, de uma certa maneira, também influenciou algo na vida de outras mulheres. E algo que é bem específico, era tão assim, pautável, né? Era tão assim, era real, assim dizer, o entendimento dos líderes e autoridades que estavam ao redor dela, que eles falaram, primeiro que é uma afronta ao rei, e eu não tô falando aqui nessa questão de ser machismo, não, porque a gente não era um cenário favorável, não. E isso eu acho que é importante a gente ver na palavra. O Senhor não quer que a gente represente a Ele só quando a gente acha que tá ok, tá agradável, tá confortável. O Senhor nos chama para representar Ele porque nós entendemos quem nós somos, o propósito do posicionamento e influência que nós temos. E algo que é incrível, que a gente está falando totalmente num contexto, assim dizer, natural. E a gente vai ver agora, no contexto que a gente vai entrar na história de Esther, qual que é o posicionamento de fato que Deus quer que tenhamos conforme Ele nos chama para viver para cada propósito, missão que Ele nos delegue em nossa vida. E algo que é importante, sabe, mulher, para mim, para você, quantas das vezes nós ansiamos pela posição? Deus, eu quero fazer isso, eu quero viver isso, eu quero alcançar aquilo. Tá, mas no final do dia você vai representar quem? Só o que você quer, do jeito que você quer. E isso eu tô falando, gente, porque isso vem de um lugar que é de dentro para fora. Tem que vir de uma transformação que é a nossa mentalidade, o nosso coração. Não é só porque eu tô falando aqui, não, é porque é um vídeo e eu concordo ou não. Vá sempre ao Espírito. Vá sempre, tudo que eu falo, sempre avalie na palavra e no Espírito. Falo assim, o que o Senhor quer ministrar, o que o Senhor quer falar, o que eu tenho só me representado, eu não tenho representado você. Porque vai parar de ser um lugar e um padrão taxativo dos evangélicos e as pessoas vão começar a reconhecer a gente pelo padrão e influência. Eles são o povo que serve ao único Deus, Rei vivo. E sabe por que a gente não tem vergonha, medo de viver isso? Porque a gente tem de quem nós somos, lá de Eva. Que só podemos ser quem somos na plenitude de vida e alegria se nós somos quem precisamos ser em Deus. Entendemos que Ele é um Deus de promessa, tem sonhos específicos, propósitos para a nossa vida. E a nossa vida com Ele nos leva a esse lugar e nos traz posição para exercer influência e cumprir o propósito. Bom, gente, hoje é isso dessa introdução sobre o contexto aqui da história da rainha, do livro da rainha Esther, mas como não se posicionar, assim seria dizer a nossa primeira parte. É isso. Deus abençoe vocês. Vamos dar sequência já no próximo vídeo. Até mais.